Fala pessoal, e aí? Victor Oliveira na área. Oi, quanto tempo, hein? Como é que vocês estão? Tranquilo? Pessoal, estamos aí hoje para mais uma palavra ministrada pelo Senhor Jesus Cristo. Sabe, Deus tem tratado profundamente comigo. Eu tenho vivido momentos maravilhosos com o Senhor. Eu tenho compartilhado um pouco lá na nossa página no Instagram. Você que ainda não segue, dá um pulinho lá. É victoroli.oficial, tá bom? Lá tem vídeos, tem live, você vai gostar bastante, tá bom? Aqui no canal do YouTube nós reservamos para mensagem, nós reservamos para algumas palestras, tá bom? Então, você já conhece o nosso trabalho, nós somos aí quase 1000 pessoas. Então, me ajuda aí a chegar nesses 1000. Ativa o sininho aí, clica no inscrever e já dá o like no vídeo. Fechou? Bora pra pregação então? Então vamos embora então. Hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico que, na minha opinião, é o meu favorito. É o que eu mais gosto, é o que eu mais me identifico. Alguns já devem até saber quem é, né? Estou falando de José. A história de José, ela é uma das histórias que mais me traz empatia, sabe? Eu me vejo muito em José em muitos dos casos. Mas hoje eu quero trazer uma parte específica da história de José. Eu quero falar sobre uma coisa que é recorrente na história de José, sabe? E isso que eu vou falar, nós vamos em três capítulos, em 3 versículos da Bíblia, tá bom? Eles se repetem por 3 vezes e eu acho isso lindo. Nós vamos ler Gênesis 39, 2, Gênesis 39, 2 sim, Gênesis 39, 23 e Gênesis 41, 38. Olha que interessante o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 39, 2. Vai dizer: José está na casa de Potifar nesse momento e a palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Ó, presta atenção. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Então agora o 39, 23 vai dizer: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora nós vamos ler Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38 vai dizer assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Sabe, eu acho lindo a história de José. Quando, por todos os momentos, onde quer que ele passa, as pessoas reconheciam o Espírito Santo na vida dele. Sabe, as pessoas reconheciam que tudo que ele colocava a mão prosperava. E sabe, o primeiro ponto que mais me chama a atenção na história desse jovem é porque José, ele é um cara que ele tinha de tudo para poder reclamar, para poder passar a vida inteira murmurando, para poder ficar vivendo um passado improdutivo, para ele ficar vivendo um estado de pobreza onde ele não conseguia produzir nada. Porque, para quem não sabe, a pobreza é simplesmente falta de produtividade. Quando você não produz, você tem pobreza, você tem escassez. E a prosperidade é quando você produz, quando você tem muito resultado. Sabe, o que é mais lindo na história de José é que ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Eu tenho a certeza absoluta que ele não chegou na casa de Potifar governando. Ele não chegou na casa de Potifar e Potifar entregando tudo nas mãos dele. Mas José tinha um diferencial. José, o trabalho das mãos dele manifestava a glória de Deus. O trabalho era tão bem feito, era feito com tanta excelência,
era feito com tanta dedicação, com tanta entrega, que as pessoas, além de reconhecer um bom trabalho, querendo dar para ele um cargo mais elevado, as pessoas reconheciam que havia em José um Espírito de Deus. Porque a palavra vai dizer que o Senhor era com ele e tudo quanto ele fazia prosperava. Não tem como o Senhor ser com a pessoa preguiçosa. Não tem como o Senhor ser com a pessoa que faz de qualquer jeito. Não tem como o Senhor ser com a pessoa que não faz o melhor. Sabe? Nós não temos que ser o melhor, apesar que é bom, mas não devemos ser. Nós temos que ser o melhor para nós. Nós temos que ter a certeza de quando concluir uma tarefa, a gente olhar para a tarefa e falar bem assim: eu dei o meu melhor. Porque quando você dá o seu melhor, quando você dá tudo de si, existe um Deus no céu que completa com o que te falta. Ele sabe exatamente o que te falta, porém ele aguarda com que você conclua sua tarefa 100%, para que ele entre e acabe de fazer da forma dele, sabe? E a história de José é linda, porque mesmo sendo vendido, ele para na casa de Potifar. Ele não fica reclamando dos irmãos, ele não reclama de onde veio, ele não reclama do que aconteceu, ele não fica falando que na casa de meu pai eu governava junto com ele, porque sim, José mesmo na casa do pai dele governava. Porque a Bíblia vai nos dizer que José estava com seu pai e o pai dele manda ele ir atrás dos irmãos. Os irmãos estavam no campo, correndo atrás das ovelhas. José já estava governando com seu pai, perante os seus irmãos. Porém, José é tacado na cisterna, é vendido, para na casa de Potifar, prospera a casa de Potifar, recebe tudo nas mãos dele para tomar conta, porém o diabo assume a posição e tenta José usando a esposa de Potifar. Sabe, porque é bem assim. Não importa o quão próximo de Deus você vai estar, não importa o quão bem você vai estar fazendo a obra, a realidade é que o diabo, ele vai tentar de todas as formas destruir aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Então, muito cuidado com as bandejas que vêm sobre a sua vida. Muito cuidado sobre as propostas maquiadas, bem vestidas, que aparecem no seu caminho. Muito cuidado. Ande sempre em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas as investidas do diabo é uma permissão do Senhor para que você vá para o próximo nível, para que você vá para o próximo passo, sabe? O povo que estava com Moisés jamais entraria no mar adentro, se não fosse um exército vindo atrás deles. Então, toda pressão, toda perseguição permitida por Deus, ela tem o propósito de te levar para o próximo nível. Ela tem o propósito de te levar para o próximo passo. E assim foi com José. José vai agora preso. E com certeza ele cai ali sendo julgado pelas pessoas. Ele cai ali sendo apontado pelas pessoas. Ele cai ali com todos achando que ele era mais um dos presos. Mas não. Ele não era mais um. Ele era o preso. Por que ele era o preso? Porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo era com ele. E ele chegou até a chave da prisão. Quando eu ouço isso, eu fico imaginando José se trancando do lado de dentro de uma cela. Trancar alguém do lado de dentro é uma tarefa até fácil, mas se trancar do lado de dentro é muito difícil. Requer muito comprometimento, requer muita honestidade, requer muito caráter, requer um posicionamento em Deus
que muitos não estão dispostos a pagar. Mas José pagou o preço. José pagou porque ele sabia que não interessa onde ele estava, não interessa o que ele estava passando, a missão dele, a vida dele, a escolha dele era ser servo de Cristo. Seja numa caravana, seja na casa do chefe do exército, seja na prisão. Ele escolheu servir ao Senhor e ele não abre mão disso em nenhum momento da sua história. Você não vê José reclamando, você não vê José procrastinando, muito pelo contrário. Os trabalhos que José executava manifestava a glória de Deus. Porque uma coisa é você falar, uma coisa é você pregar, outra coisa é as pessoas à sua volta olharem e falarem que ali vai um homem de Deus, ali vai um servo do Senhor. E José traz isso muito claro na palavra dele. Traz isso tão claro que além de servir a prisão, ele serve aos homens que estão dentro da prisão. Porque a palavra diz que um copeiro e o padeiro de Faraó são presos. Em algum momento eles estão angustiados. E José se preocupa com eles. Porque aquele que escolhe servir ao Senhor, ele não liga para onde ele está. Quando ele vê uma necessidade, quando ele vê algo que precisa ser corrigido, algo que precisa ser tratado, uma alma angustiada, uma alma aflita, ele para ouvir. Ele quer saber o que está acontecendo, porque ele sabe que o que existe dentro dele pode resolver aquela angústia. E José faz exatamente isso. Pergunta para o copeiro, pergunta para o padeiro, e eles relatam o sonho que ele teve, porque eles estão angustiados por causa do sonho. Porém, José revela o sonho, tudo acontece conforme a revelação do sonho. E quando ele revela o sonho deles, ele fala para eles assim, fala pro copeiro, quando você estiver servindo a Faraó, não esquece de mim não, hein? Fala meu nome lá para ele. Só que as coisas só vão acontecer na minha, na sua vida e na vida de todos, no momento de Deus. Não é na força do seu braço, não é na força do meu braço. Sabe? É sempre bom olhar para um rio e ver quão suave é a correnteza de um rio. Sabe? E José, ansioso, porque depois de 3 dias o copeiro é liberto. Mas se não me falha a memória, o copeiro vai lembrar de José quase 5 anos depois. Demora 5 anos o processo de José preso na cadeia depois que o copeiro sai, para que ele possa ter a oportunidade de subir mais um nível, de subir mais um passo. José teve que se comprometer, José teve que se trancar do lado de dentro por mais 5 anos, até estar preparado, pronto, apto para poder falar, para poder subir o próximo passo. E é exatamente isso que acontece. O Faraó acorda muito angustiado pela noite. Teve sonhos de 5 vacas magras, com 5 vacas gordas, com 5 espigas gordas e 5 espigas magras. Mas ele junta todos e ninguém consegue reconhecer, consegue interpretar o sonho. E o copeiro lembra de José, sabe? Aquilo que você faz de bom para uma pessoa, ela nunca vai esquecer. Às vezes você dá um pão, a pessoa se alimenta, sacia a fome e ela acaba se esquecendo daquele momento, porque às vezes é um momento tão difícil que ela faz questão de esquecer. Mas às vezes você deu um abraço a uma pessoa na hora certa. Talvez você levou uma palavra na hora certa. Essa pessoa nunca mais esquece de você. Tanto que 5 anos depois o copeiro lembrou exatamente de José. E Faraó manda chamar José
E o faraó pergunta se ele interpretava o sonho. E José é lindo, José é maravilhoso. José abre a boca e diz que a glória é de Deus. José vai dizer que a Deus cabe o dom de interpretar os sonhos, que não é dele, não é ele que faz isso. A primeira coisa que ele faz é dar a glória, a honra, dar a autoridade, dar o poder a quem é digno de todas as coisas. Então, no momento em que José reconhece que é Deus sobre a vida dele, que não é ele, que nunca foi sobre ele, Faraó conta o sonho. Perdão. Faraó conta o sonho. E depois de contar o sonho, José interpreta exatamente o que iria acontecer. Sabe? E no mesmo momento, Faraó reconhece o Espírito Santo sobre a vida de José e o faz governador do Egito. Sabe? Essa mensagem é para te dizer o seguinte: o que as obras de suas mãos têm manifestado? O que você tem feito e manifestado? Não estou falando sobre o que você fala, estou falando sobre as obras da sua mão. Estou falando sobre aquilo que você exerce no seu trabalho, o que você exerce na tua casa, o que você exerce na tua empresa. O que você tem exercido? O que as suas obras têm revelado? Elas têm revelado Cristo? Elas têm revelado o amor de Cristo? Sabe, isso é uma auto-reflexão para nós, no momento da gente refletir. Porque José vem de um contexto onde não faria o menor sentido. Ele tinha todas as desculpas para poder fugir, para poder correr, para poder viver pelo resto da vida ali como mais um servo na casa do rei, do chefe da guarda, na casa de Potifar. Porém, ele resolve fazer o melhor, ele resolve entregar o melhor, ele resolve dar tudo de si, e ele escolhe não renunciar ao Senhor Jesus Cristo, independente da situação que ele estava passando, sabe? E o que você tem feito? O que você tem feito com a sua escolha de servir a Deus? O que você tem feito com aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida? Você tem multiplicado seus talentos? Você tem andado com azeite na botija? Você tem parado para ouvir? Você tem orado pelas pessoas? O que você tem feito com essa vida sua terrena? O que você tem feito? Você tem trabalhado 12 horas por dia e não tem tido tempo para Deus? Você tem acordado 10 minutos antes de sair para o trabalho e não tem feito uma única oração ao Senhor? Você tem chegado em casa tão cansado e não tem tirado um segundo sequer para agradecer ao Senhor? É chegado o momento onde os filhos de Deus irão se levantar, onde o mundo vai conhecer aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo o último segundo. O relógio de Deus está quase anunciando a volta dele. Então se prepare, esteja pronto, esteja fortemente armado para o grande dia, pois está muito perto. O momento que o céu vai se abrir e nós iremos encontrar com ele nas alturas. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai. Meu Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu não sei aonde essa mensagem vai, mas eu sei que eu fiz o meu melhor, Pai. Eu sei que o melhor foi feito, Pai. Agora eu peço ao Senhor, Pai, porque até aqui eu fui, mas daqui para frente, Pai, é o Senhor que coloca essa palavra dentro de cada coração, Pai. É o Senhor que transforma, Senhor, Pai, cada um, Pai. É o Senhor, Pai, que entra na história e muda o quadro, Pai.
É o Senhor, Pai, que faz o que precisa ser feito, Pai. Pai, então em nome de Jesus, Pai, vai de encontro a cada coração, a cada família, a cada lar, Pai. Faz ali morada, Senhor. Que as pessoas escolham todos os dias servir ao Senhor, Pai. Que as pessoas aceitem o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador todos os dias. Que todos os dias pessoas possam reconhecer o Espírito Santo e aceitar Ele sobre a vida. Pai, que em nome de Jesus, Pai, o nosso trabalho, Pai, possa ser algo que venha resplandecer a glória do Senhor, Pai. Que nós possamos ser usados pelo Senhor, Pai, tanto no falar como no fazer, Pai. Que o Senhor venha sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça, se inscreva no canal, aperta o like, compartilhe a mensagem. Eu tenho a certeza que nomes vieram à tua cabeça. Então pega essa mensagem e mande para essa pessoa. Leve o amor de Deus para mais pessoas. Tá beleza? Um forte abraço. Deus te abençoe.